Estamos ao vivo, mais uma live aqui no Mundo Atípico Luz, com um convidado. Vai ser um prazer falar com vocês essa noite. Bom, deixa eu já convidar ela, vou ver se ela vai entrar aqui, minha xará, a Lidiane. Lidiane, que é assessora, tá? De festas infantis. Ela vai falar contar um pouquinho sobre ela e ela vai falar várias dicas, tá? Sobre festas, como tornar um momento de festas uma realidade bacana com os nossos filhos, né? Então, transformando aí sonhos em realidade através das festas infantis. Deixa eu já convidar ela. Deixa eu chamar ela aqui, gente. Peraí. Entrou. Oi, Lidiane. Já vou te chamar. Às vezes demora um pouquinho para entrar. Eu tô tentando ligar aqui minha luz e não consigo. Deixa eu te chamar. Entrar ao vivo com a Lidiane. Onde aceita, mudou. Vamos ver se vai dar tudo certo. Foi. Oiê. Tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Que bom estar falando com você. Prazer. Mudou aqui o formato ali onde chama. Eu falo, ai meu Deus, deixa eu ver se estou fazendo certo. Mas deu certo. Aí eu consegui mudar. Que mudou, acostumado com um modelo diferente, mas na hora que eu chamo ali deu certo. E o Instagram é o costume também, cada hora tem algumas coisinhas. Tem lives que as atualizações. Que nós fizemos aqui, que teve atualização que os convidados não conseguiam me ver, eu conseguia ver, todo mundo via, só que o convidado que estava na live não estava conseguindo ver, não conseguia ler nada, comentário, nada. Mas, que estranho, né? Mas deu certo. Bom, Lidiane, deixa eu me apresentar. Primeiramente, prazer, né, em poder... Nós não se conhecemos pessoalmente, você é aqui de Campo Grande, né, não se conhecemos pessoalmente. É um prazer estar com você, tá? E antes da gente começar, eu sempre faço uma coisa, eu peço para os convidados pegar o aviãozinho que tem lá e enviar pelo menos para 10 pessoas. Por quê? Para lembrar as pessoas que nós estamos ao vivo. Que eu falo, cara, é tanta coisa, a mãe é tanta coisa, aí a gente pega o aviãozinho que tem do lado e manda para as pessoas próximas. Para as pessoas. Isso. Tá, vou fazer isso agora. Aí você manda para 10 pessoas próximas. Aí pode mandar para as pessoas que aparecerem para você. E geralmente são as pessoas que comentaram alguma coisa, você criou, então são as 10, 20 pessoas mais próximas aí que fez algum comentário, você mandou alguma coisa. Para lembrar as pessoas que nós estamos ao vivo. Porque nem sempre o Instagram manda, tá? Que a gente está ao vivo. Ele tem dessa também. Então, a gente tem que estar lembrando as pessoas que a gente está ao vivo. Mas, como eu falei, vai ficar gravada a live, né? Vai ficar gravada, então já quero me apresentar, então, depois disso. Não sou Lidiane, então, muito prazer, minha xará, Lidiane. Então, eu sou fundadora sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. É muito difícil achar outra Lidiane. Exato, também acho. É muito difícil. E aí, eu sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. O Mundo Atípico Luz tem 1 ano e pouquinho. Eu sou mãe, uma mãe típica do meu filho, Thiago Luz. Ele tem 5 anos. Ele é autista, nível suporte 2. E esse mundo surgiu por conta dele. Então, a nossa intenção aqui, Lidiane, o que foi a nossa maior intenção do Mundo Atípico Luz? É trazer uma realidade de um mundo, um universo atípico para os pais, para entender a complexidade que é uma pessoa dentro do espectro. Seja ela criança, seja ela adolescente, seja ela adulto.
o espectro autista, ele é muito complexo. Muito. Então, o nosso intuito aqui é falar estratégias, falar sobre tratamento. Nós trazemos especialistas, nós trazemos médicos, nós trazemos pessoas que convivem com outras pessoas autistas, mães. Então, mães que empreendem, a Mara está entrando, mães que empreendem, que tem uma jornada típica, que pode compartilhar. Mara precisa vir aqui, porque teve uma vez que a gente tinha combinado, mas não deu certo por conta de um problema de saúde na minha família. Mara precisa vir aqui. Então, trazer mães que convivem com pessoas autistas, que têm filhos, que têm vivência. Por quê? Gente, eu falo que quando eu recebi o diagnóstico, eu queria ter um Instagram como esse. Porque justamente o que eu falo aqui é pensando na Lidiane do passado. Pensando na Lidiane do passado que não tinha acesso à informação, que não sabia o que é autismo. Então, a gente traz diversas pessoas para falar, né? E aí, agora, nós teremos esse mês nós começamos as pessoas que serão vozes Mundo Atípico Luz. Então, essas pessoas, como você, vai dar voz a esse universo, ajudar a gente com muitas informações também, como eu falei. Uma festa é um momento de celebração, é um sonho muitas das vezes, né? Então, trazer esses profissionais, trazer pessoas como você, desperta várias coisas. Amara, 16 anos, 16 anos. Então, assim, várias coisas que podem nos ajudar, né? Então, eu queria iniciar assim, você apresenta, fala quem é você para a gente entender como você trabalha, fala um pouquinho quem é a Lidiane, e já vou falando, teve um período na minha vida que eu falei como fazer festa infantil com uma criança autista. Como? Meu menino, ele não suportava nem o parabéns, ele corria. Depois, além de ele correr, olha, pavor, tal parabéns. Nossa, meu Deus do céu, era um desastre. Então, assim, bacana compartilhar realidades, né, do universo atípico. Então, nos fale quem é você, fala um pouquinho sobre você, sua realidade e como você ajuda as famílias, né, Amara? Certo. Lidiane, desde já eu quero te agradecer essa oportunidade. Porque é um universo, assim, mágico, né? Cheio de desafios mesmo. E eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho para esse público, para essas mães, para essas famílias, para essas crianças, para não permitir que elas fiquem isoladas, que elas fiquem à margem dos eventos da sociedade. A gente precisa falar e informar sobre, não só sobre o autismo, mas todo tipo de neurodiversidade, né? Eu sempre gostei de trabalhar com planejar, organizar festas. Eu sou dentista de formação há mais de 20 anos, trabalho com odontologia. E ano passado eu busquei algo para aumentar a renda, uma segunda forma de renda, e descobri que um dos meus talentos poderia ser, né, uma fonte de renda. E foi então que eu resolvi começar a mexer de forma, vamos dizer, profissional, numa coisa que eu já fazia informalmente, que era organizar eventos para a família, para os familiares, para amigos. E o mundo atípico entrou na minha vida tem um tempo, porque a minha filha é autista, nível 1 de suporte. Então eu comecei, ela tem 7 anos hoje, mas desde os 2 anos ela faz terapias, então eu sou uma mãe de consultório, de sala de espera, né, das clínicas de terapia ocupacional, de fono, de físio, de aba, de TO, de tudo. Então, é um universo do qual, além de eu conhecer, apesar da minha filha ser autista nível 1, eu conheço outras realidades, porque convivo, vamos dizer, diariamente com outras mães que passam pelas mesmas dificuldades, né? Desafios. Eu não gosto de falar dificuldades, eu prefiro falar desafios, porque eu acho que dificuldade ela tem que ser, ela é superada, ela precisa ser superada, né? Ela foi feita para a gente transpor. Sim. Então, e eu acredito muito que o aniversário de uma criança, ele precisa ser celebrado pela criança, para ela também se sentir importante, a questão da autoestima. E também é uma celebração para a família, aquele 1 ano de conquista. Porque para uma criança atípica,
Um ano de terapia, um ano de desenvolvimento, um ano de foco, um ano de trabalho, é muita Nossa, coisa. Acontece muita coisa legal. A gente consegue ver um avanço extraordinário. Então, eu acho que isso, o aniversário em si, não é só a celebração do aniversariante. É a celebração das vitórias, das conquistas de toda a família, porque é um trabalho em equipe, né? A família vira uma equipe, os cuidadores, os profissionais que acompanham são uma equipe que faz um trabalho em conjunto. Então, aquilo ali é um momento de celebrar a vitória de cada um. Cada um tem o seu dedinho ali para fazer com que aquela criança alcance algum tipo de melhora, de evolução. também concordo. Também concordo. E assim, Lídia, o que acontece muitas das vezes? Eu falo que a gente não pode viver em sofrimento. Inclusive, ontem eu fiz um story sobre isso. Sobre a pauta, era culpa da maternidade. Era culpa, sabe? Sempre fiz aniversário com todos os desafios. Hoje é muito seu aniversário. E o que acontece? Eu entendo, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu momento ainda, mas não podemos viver em sofrimento. Se a gente está vivendo em sofrimento, nós temos que buscar ajuda, assim como os nossos filhos. Essas terapias, essas intervenções que acontecem é para o desenvolvimento do nosso filho. Só que nós esquecemos que nós, pais, seja mãe, seja pai, seja avó, avô, também precisam de ajuda. Também precisam de terapia, até para aguentar a sobrecarga. E os momentos são momentos de celebrações, que também, além de ser importante para a criança, a questão que você falou, bem tocada, a autoestima, mas também para celebrar o momento daquele filho, celebrar o momento da família. Por quê? Senão a gente vai vivendo só base de terapia, e isso é a realidade das famílias atípicas. Não, que ter mais terapia vai ser muito, muito complicado, a festa, que a gente tem que fazer terapia, vamos focar nas terapias. E a vida não é só a terapia, a vida não é só isso. Muito pelo contrário, o que os terapeutas falam, o que as crianças fazem no ambiente terapêutico é para poder estar melhor em sociedade. Então, a criança ela precisa ser inserida ao mundo. E nesse mundo existem aniversários, existem festas, existem reuniões, existe formatura na escola, apresentação, Dia das Mães, entendeu? Então, a criança ela precisa ser inserida, incluída. É muito fácil a gente falar da inclusão, querendo que a inclusão venha da escola e venha do outro, mas não partir da família. Primeiro na família. Então, a inclusão tem que começar em casa. Exato. Você tem que preparar para aquela criança para ela ser inserida. Não é só o mundo que tem que estar preparado. A criança, a família também precisa estar preparada para fazer esse movimento de ida e de ter essa acolhida. Porque, às vezes, eu noto, assim, em vários lugares, às vezes, tem até a abertura de acolher, mas a família não leva, não sai, não faz, não se priva de certos momentos por conta de que, não, ele vai ter uma crise. Tá, mas e se ele tiver uma crise? O que a gente pode fazer para minimizar essa situação? Será que ele vai ter uma crise todas as vezes? Será que não é só na primeira vez que ele for, porque vai ser algo inédito, diferente? Será que vai ser em todos os aniversários que ele vai ter uma crise? Sim. Então, a gente, às vezes, como mãe atípica, fica insegura, e eu entendo isso também, sabe? Fica insegura, fica com receio de proporcionar certos momentos. Mas a gente também tem que ir um pouco além, dar um passinho de cada vez, sempre estar progredindo no intuito de beneficiar mesmo aquela criança. E eu penso muito assim, eu não sou eterna. Então, a minha filha, ela precisa se desvincular. Hoje, não. Ela é uma criança, ela tem 7 anos, mas eu preciso pensar ao longo prazo, ela não pode ser 100% dependente de mim. Sim. Alguma coisa ela precisa fazer por ela mesma, né? E eu acho que é de pouquinho, a gente inserindo aos poucos e mostrando que ele é capaz, sim, de ir no aniversário e ficar 30 minutos e ir embora, por exemplo. Pelo menos... Né? Eu vou contar 2 situações que nós tivemos. Eu gosto de sempre trazer realidade, sabe? Legal. Nós tivemos uma grande conquista. Eu até compartilhei aqui no Mundo Atípico Plus.
Foi aniversário do Titi, nós fizemos na escola e com a família na casa da Bisa. Aham. Da escola, Lid, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi com os amigos na escola. A prof mandou. A prof falou: Lid, as crianças amaram esse bolo. Não sei como, porque todas. Foi o único aniversário que elas comeram. Todo mundo comeu bolo, todo mundo comeu, tirava foto. O Thiago abraçado as crianças. Foi uma diversão para eles. Assim, foi incrível. Na hora que eu vi as fotos, nossa, foi emocionante. Foi um momento de celebração para eles. E foi com a turma, os amigos dele da sala de aula. E foi o primeiro do Titi na sala de aula. E depois nós fizemos com a Bisa, né? Com a família, interagindo com a Bisa. Teve parabéns, foi tudo bem, não teve, teve parabéns. E assim, e foi muito gostoso, sabe? Foi um dia gostoso. E o outro momento que eu queria compartilhar era um aniversário de um amiguinho. Foi ano retrasado, ele tinha 3 para 4 anos, e foi no... Como que chama, Lídia? Aqueles lugares que você aluga, que é cheio de brinquedos? Buffet. Buffet infantil. Meu Deus! Olha só, na hora que eu fui, ele tinha 3 anos, assim, e mães, a gente sabe, criança 3, 4 anos, rapaz, você não fica sentado. E aí, meu irmão estava trabalhando, eu não podia ir comigo, eu falei, ai, meu Deus, deixa eu pegar, desmontar o look aqui e colocar um tênis. Aí eu vou de tênis. Não, salto. Eu não vou ficar quieta. O menino e o perfil e aí entendendo a importância da gente saber quem é o nosso filho. O Thiago é um buscador sensorial. Então ele tá sempre buscando estímulo. Ele vai ele pula, ele vai, não sei o quê. E aí eu falei, vou de tênis e vou preparada. Na hora que chegar, eu sei que eu vou estar morta. Mas eu já sei como vai ser. E eu me preparei para isso. E foi legal porque o aniversariante era autista, e tinha muitos pais atípicos. Então, assim, um cuidava do outro. Ó, enquanto eu vou no banheiro, você olha. Ó, fala lá pra que ele... Sabe? Então, assim, foi até engraçado, porque daí a nossa mesa era só pais atípicos. E aí, então, um cuidava do filho do outro, um ajudava, ó, vai lá no banheiro, vai lá comer, ó, fulano de tal não pode comer tal coisa que ele tem sensibilidade, pelo amor de Deus, não deixa comer o tal do ovo, entende? Mas foi um momento gostoso, porque nós conseguimos ir. E outra situação que teve, acho que essa terceira, eu ia falar duas, a terceira, Lídia, foi ano passado, que uma mãe, também mãe de uma clínica, nos convidou, e o Titi não estava passando bem. Lídia, mas assim, entendendo a realidade das mães e colocando no lugar dela, ela pegou, reservou o lugar, a festa, um monte de brinquedo, né? Eu falei pro meu esposo, pro Daniel, eu falei, amor, vamos. Ele não tá muito bem, pode ser que ele melhore, mas vamos. Nem que a gente coloca lá um colchãozinho para ele fica mais deitadinho, ele não tá doente, às vezes alguma coisa comeu. Pode ser um desconforto, mas vamos. Qualquer coisa, então a gente almoça, fica um pouquinho fora. Mas foi mais pela questão dela ter organizado, sabe? Porque assim, nós mães aqui, pela consideração, né? Nós, as famílias atípicas, acabam, não estou falando todos, mas muitos casos, acaba que a nossa rede de apoio vira realmente outras famílias atípicas. E nós vivemos 100% em terapia, e trabalha muito, nós trabalhamos muito para pagar as terapias. Então, o nosso nível social é mais outras famílias atípicas, porque aqui compreende os nossos filhos, principalmente com o maior nível de suporte. Então, a gente fez questão de ir, porque a gente sabia da realidade dessa mãe e ela ficou... O casal ficou, assim, tão gratos de ter ido, sabe? Ter curtido a festa do pequeno deles, eles ficaram super felizes. Então, é importante, e assim, a gente não nega um convite de festa de alguma família típica, a gente faz de tudo pra gente ir, justamente por conta disso. Legal. Não, eu acho que é isso. A gente precisa se permitir, sabe? Como mãe, como mãe de autista, né? Ou como mãe de atípica, neurodivergente, se permitir a ir aos momentos, a celebrar a vida, as conquistas, as vitórias, né? As dificuldades também, que elas existem. E eu falo que as mães ali de sala de recepção, de consultório, de clínica, às vezes a gente tem muito mais afinidade, intimidade com elas do que
com algum parente, Sim. com algum vizinho, Uhum. porque a gente encontra semanalmente aquelas pessoas, né? Então, assim, a gente vê as brigas, vamos dizer assim, com plano de saúde, estresse que rola às vezes na família, que quando vem um diagnóstico, às vezes a família fica abalada. E então a gente precisa se apoiar. Eu trabalhei. A família de consultório, a família de clínica, de recepção, é a família do apoio, é a rede de apoio mesmo, sabe? E quando essa família organiza, seja uma visita. Ano passado, a gente foi convidado para ir numa festa de Halloween, que uma mãe de uma das clínicas que a minha filha é atendida, o menininho estava com um hiperfoco de Halloween. E a mãe resolveu fazer a festa de Halloween. Só que aí, quem que ia chamar para ir para a festa do Halloween? As crianças da clínica. E a mãe chamou várias crianças da clínica e fez a decoração do Halloween. Era para vestido de Halloween, tudo. E o menino ficou assim, em êxtase, porque estava todo mundo ali e vibrando naquela mesma vibe, na mesma energia, naquela festa de Halloween. Não era um aniversário, não era nada. Era simplesmente... Era uma festa, comemorando o Halloween. Era uma festa que ela criou do nada, porque o menino estava na fase do Halloween. E era outubro, ia chegar o Halloween e ele queria fazer. Ela falou, eu não vou levar ele numa festa de Halloween tradicional. Ela ficou preocupada de como que ele ia se sentir, ou então como se não ia ser muito impactante, porque querendo ou não, vamos dizer assim, é feio, né? Uma festa de Halloween e tal. Esteticamente, né? Eu digo. É uma decoração pesada, tal. Ela não sabia como ele ia reagir, apesar de ele estar gostando desse universo. Então, o que ela fez? Ah, você quer ir numa festa de Halloween? Então, eu vou fazer uma festa de Halloween para você. Entendeu? Ela criou a festa. E eu achei fantástico, fantástico, que ela chamou outras crianças e os terapeutas que atendem aquelas crianças. E aí todo mundo fez, os terapeutas acabaram sendo os recreadores do evento, sabe? Foi uma tarde na casa e pronto. E foi assim, coisa de 2 horinhas. A gente chegou, cada um levou um lanchinho para fazer um lanche partilhado e fez o evento. E o menino, assim, ganhou o dia. E as outras crianças acharam o máximo, porque também nunca tinham ido numa festa de Halloween. Entendeu? Então, são experiências que às vezes a gente acha que está muito distante da nossa vida, da nossa realidade, e não tá, não é difícil, né? A gente só precisa ter boa vontade e os contatos certos, né? De saber fazer, Fala um pouquinho, como é o trabalho que você faz? Fala um pouquinho, porque quando eu te perguntei, Lidy, mas como que é o seu trabalho? Como que funciona o seu trabalho hoje como assessora? Então, eu trabalho com assessoria de festas infantis. É como se fosse um cerimonial de casamento, só que eu não faço, por exemplo, confirmação de presença, igual o cerimonial faz. Não fico na festa durante o evento lá, fiscalizando nada. Eu faço assessoria, que é o que antecede a festa. É o planejamento, a organização da festa. Seja ela uma festa em casa, num sítio, num espaço de festa ou num buffet, ou na escola. Acho o máximo festa na escola. Acho que, assim, toda criança deveria ter uma festa na escola, uma vez na vida, pelo menos. Porque a escola são os amigos mais próximos e de melhor convívio da criança, que melhor entende aquela criança. Sim. Muito mais do que um tio, um primo, um parente, um vizinho. Porque é a criança que está todo dia com a criança. Sim. Autista ou atípica, seja ela com a divergência que ela tiver. Então, eu acho que festa na escola, e fora que, assim, é econômico, e você fazer festa na escola é prático, você leva leva as coisas, né? Mandam as coisas que a escola permite, e faz a festa ali, e é um momento que, querendo ou não, você começa a criar memórias de infância na mente daquela criança. Sim. Né? Já vai ajudando na socialização, já vai ajudando na interação, e não só do aniversariante, das outras crianças também, de saber incluir, de saber as diferenças, né, e de respeitar.
Então, meu trabalho, então, consiste, a pessoa entra em contato comigo, geralmente pelo WhatsApp, pelo direct, no Instagram. O Instagram é o meu principal foco de, de recebimento de pedido, né, de orçamento. E aí a pessoa entra em contato comigo, me fala a data, quantidade de convidados, tema, o que ela deseja, e baseado nas informações que ela me passa, eu procuro fazer o orçamento dentro do que ela tem de planejado para gastar naquela festa, para investir. Então, eu vou atrás de 2 a 3 orçamentos de buffet, de decoração, de recreação, de fotógrafo, de local, porque às vezes a pessoa quer fazer num sítio, então a gente vai atrás. Então, de o próprio docinho. espaço, né? Porque eu lembro... Nossa, Lid, porque é um tempo, né? É um tempo, assim, às vezes, vai fazer uma festa. Poxa, é uma função. Pesquisando o espaço. Eu lembro que eu fiz o aniversário do Titi de 2 aninhos no espaço. Era orçar, era contrato, aí manda, assina, vê tal preço, vê se realmente é o espaço. Não é golpe, se é um espaço com Não, e assim, você tem que ver, porque às vezes a data que você quer e o espaço que você quer não tem. Exato. Né? Dependendo se você deixa tudo para a última hora, em cima da hora, não tem a data disponível, então você tem que arranjar um plano B. Mesmo qualquer fornecedor, bolo, docinho, fotógrafo, dependendo da época, do período, principalmente final de ano, é muito difícil conseguir. Então, assim, quanto antes você organizar, se planejar, melhor. Então, eu corro atrás de tudo e, assim, baseado no que você quer investir naquela festa, porque também não adianta eu te oferecer opções que tá fora do seu orçamento, entendeu? Então, eu procuro adequar a festa à realidade financeira daquela família. Porque, assim, a gente tem hoje em dia, graças a Deus, em Campo Grande, fornecedores bambambãs, ótimos, e temos fornecedores, vamos dizer assim, genéricos, Sim. tão bom quantos, entendeu? Quanto esses outros. Então, assim, a gente precisa fazer a festa adaptada ao bolso, não só adaptada à realidade daquela criança, mas à realidade financeira da família. E aí, durante a festa, a mesma coisa, a festa em si, tipo o tema. Acontece muito de criança autista, às vezes eu vou fazer uma festa agora em maio de uma criança atípica, e o tema é a cobra boitatá, do folclore brasileiro. Sim. Não tem esse tema, não é um tema que existe, não é um tema do Carlos, do Mickey, da Cinderela, da Moana, não é um tema, vamos dizer, vendável, não é um tema que existe. Então, a gente precisa criar. Então, eu preciso achar fornecedores que topem o desafio de criar esse tema. Então, nós vamos criar docinho da cobra boitatá, nós vamos criar toda uma decoração de floresta, onde vai ter a cobra boitatá. Então, nós vamos ter uma recriação, onde vai ter uma contação de histórias sobre o folclore. Então, assim, é uma festa temática mesmo, baseada naquilo ali. Então, quando a gente pensa em festas adaptadas e inclusivas, eu procuro pensar nesses detalhes. Tipo, são crianças que têm tem que ver a questão do estímulo sensorial, auditivo, ela é boa de socialização ou não. Então, tudo depende da realidade, né? De cada criança, de cada família. Então, eu sempre falo, ela se incomoda com balão, se estourar balão, ela fica chateada? Fica. Então, nós não vamos fazer balão. Nós vamos fazer balão de outra forma. Nós vamos arranjar uma decoração só com painel, com luzinha. Não, ela não gosta de luzinha, ela não gosta de nada piscando. Beleza, então não vai ter. Então, assim, tudo adaptado àquela necessidade, àquela realidade, né? Nessa festa, por exemplo, a gente não vai usar tapete convencional na decoração, a gente vai usar uma grama sintética como tapete, porque ela não vai deixar a criança tropeçar, enrolar no tapete ali. Então, não vai ter, por exemplo, as doceiras e as boleiras de vidro, nada assim para quebrar, vai ser tudo de acrílico. A mesa também vai ser tudo madeira.
tudo adaptado para que aquela criança ali também fique confortável naquela festa, se sinta à vontade, não seja aquela assim, não pega, não pode, não se cuidar, vai quebrar, vai cair, não sei o quê, né? Nossa. Não tropeça, olha aí. Então, assim, a gente precisa pensar nesses detalhes. Então, assim, eu procuro entender a realidade da família quando ela me procura e saber quais são o que não gosta do parabéns, igual você falou. Já vi festas onde não cantava parabéns, fazia assim com a mão, né? Então cantava parabéns bem baixinho, ou faz só o gesto de imitação. Ou não, corta o bolo e não canta parabéns, mas não seja um motivo de não fazer a festa. Exatamente. Exatamente. Tudo com olhar inclusivo, né? Isso aí que é inclusão. Claro. Tudo com olhar Claro. inclusivo. Mesma coisa quando tem criança com seletividade alimentar. A gente precisa adaptar o cardápio. Não adianta eu oferecer o que oferece numa festa convencional. Alergia. Né? Alergia. Alergia ao ovo, que eu falei, alergia ao ovo, alergia à lactose, o brigadeiro, glúten. Não nem pensar, tem que E assim, eu consigo achar os fornecedores que fazem essa alimentação diferenciada, entendeu? Sim. Lógico, talvez a gente não consiga fazer a festa inteira com fornecedores que, tipo, zero glúten, zero açúcar, zero, né? Porque não fica uma festa, vamos dizer, barata. Sim. Mas a gente pode fazer adaptar de 50%, 50%. A gente faz o convencional para um público convencional e faz 50% para o público que não pode. Mas assim, e inclui eles. Perfeito. Entendeu? Inclui eles também. Então, tudo vai se adaptando à realidade. Hoje em dia, a gente tem fornecedores que fazem docinhos, fazem um brigadeiro de banana lá, que é zero açúcar, zero glúten, zero não sei o que, zero lactose. E que fica maravilhoso, e é uma delícia. Bolos, entendeu? Patê com pão zero glúten também, faz os sanduichinhos. Batata frita, em vez de ser batata frita convencional, faz com batata doce ou de chips de alguma outra coisa, de abóbora. Então, assim, temos uma diversidade hoje em dia de recursos para adaptar as festas, seja ela no paladar, na alimentação, seja ela no visual, na estética, no ambiente, seja o som. Sabe o que eu acho interessante? Você dá algumas dicas para as próprias clínicas, sabia? Eu acredito aqui em Campo Grande, tá? Não é a realidade. Hoje a gente tem uma agência de marketing, né? Não é a realidade de pessoas lá fora, São Paulo, principalmente São Paulo, Rio, que a gente vê clínicas onde tem muitas festas internas com as crianças. Aqui eu vejo muito pouco. Lá a gente vê muito grande lá festas infantis com os pais. Os pais, agora Dia das Mães, festas para as mães, a típica clínica, e para as mães, as terapeutas, mães, né, da clínica, vários tipos de festa. Festa Dia das Crianças, festa Dia das Mães. Eu vejo muitas festas. Aqui eu vejo... Sim? Mas eu vejo. Poucas. Muito poucas. Aí eu fico pensando, mas peraí, será que... Sabe, eu fico pensando, mas por que não tem, né? Será que falta esse olhar de momento para celebração, um momento de festejar? Até porque, dependendo da clínica, é o momento de aproveitar para fazer treino. Porque no ambiente terapêutico, principalmente, quando faz na clínica, treina muita coisa. E é o momento de treinar festas, treinar o parabéns, treinar o esperar do pedaço de bolo, treinar várias coisas. Então, eu vejo muito que falta esse olhar das próprias clínicas, tá? Em fazerem festas para crianças. Percebo muito isso nos momentos celebrativos, datas celebrativas que aqui não tem, lá fora tem. Uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, quem tem essa visão de inclusão, sabe, Lídia? Igual como você já típica, de inclusão, de pensar no outro, de ter empatia, de ter uma atividade assim, de tentar o máximo possível, diante do que a gente tem, o que a gente pode ter um momento, ter uma conexão, como posso falar? Ter um momento especial, não é essa palavra, momento especial, ter naquele
momento que está acontecendo, tirar o maior proveito daquilo, independente se for 100% ou não, de ter uma experiência. Com esse olhar que você tem, o seu cliente tem uma boa experiência, sabe? Uma experiência que às vezes nem tudo a gente vai conseguir ser assertivo, mas com inclusão, com diversidade, com empatia, de compaixão também, conseguir olhar vários âmbitos e poder encaixar. Então, por exemplo, às vezes é uma criança cadeirante. E aí? A gente tem que pensar no qual lugar, esse lugar vai ser acessível. Os banheiros, como que são esses banheiros? Será que as crianças vão poder entrar? Poder entrar? Então, quando a gente tem esse olhar mais voltado para a inclusão, muda o jogo. Muda o jogo e a gente tem mais assertividade de criar esse... Já fugiu esse... Ai, meu Deus, qual que é a palavra que eu falei, gente? Experiência. A experiência. Essa a melhor experiência possível, que, assim, é todo sonho. Porque, assim, as festas, elas são momentos para ser lembrados, com prazer. É uma coisa fotografia, né? Hoje todo mundo tira foto, né? Tá com o celular. Só que fazer um álbum, nós temos álbuns, alguns que nós fizemos Natal, aniversário, é um momento tão gostoso e você tem a recordação daquele momento. Não é a foto em si, mas aquele momento de recordação que você o aniversário. Eu costumo dizer que eu procuro transformar sonho em realidade. E às vezes o sonho e a realidade do momento é fazer uma festa na casa da pessoa. Ah, eu não tô sem grana. Eu falo, vamos fazer em casa. Ah, mas meus parentes não moram aqui. Vamos chamar os vizinhos, os coleguinhas da escola. Entendeu? Vamos fazer um cachorro quente. Ele come cachorro quente, come pipoca. Vamos fazer isso, vai ser isso. E um bolo de chocolate. E acabou. Exato. Entendeu? Porque não é a festona que eu digo. Eu falo, a gente precisa celebrar os momentos para criar memórias de infância. É tirar aquela foto e daqui 10 anos você olhar e falar, cara, nesse dia eu fiquei o dia inteiro fazendo cachorro quente e tal, nananã, aí veio as pessoas, aí o meu filho ficou feliz quando abriu o presente. Então, assim, são essas memórias que eu quero que a criança tenha, que a família tenha. De um amiguinho falar, nossa, eu fui no aniversário do Ti e lá a mãe dele fez tal coisa e foi muito gostoso. Né? Foi lá na casa dele, a gente foi conhecer a casa dele. Hoje em dia as crianças não conhecem mais a casa um do outro amigo, diferente da minha infância, que era comum a gente se visitar, né? Os amigos, os colegas, sejam de escola, sejam do âmbito da família. Hoje em dia a gente já não tem mais esse costume, né? Sim. Então, eu acho assim, o importante é a gente criar memórias de infância, boas memórias. Não é luxo. Quando eu falo, temos que fazer festa, sim, é fazer festa no sentido, assim, de celebrar, seja um café da manhã na cama para aquela criança naquele dia, seja uma festona num buffet. A gente precisa celebrar a vida, o momento. Celebrar, por exemplo, quando a criança recebe alta do ABA. Sim. Vamos celebrar, vamos numa cafeteria. Ou então vamos no play do shopping. Sim. Não tenho grana, vamos dar uma volta no Belmar Fidalgo. Vamos, né? Vamos fazer alguma coisa para marcar aquele momento, para marcar aquela fase, aquela conquista. Ah, ela teve alta da fono, né? Vamos fazer uma celebração aqui, um momento de celebração, sabe? Não só para criança, mas para a mãe também. Meu sonho é esse, ter alta da fono por aqui. Ah, então, minha filha teve alta de fono ano passado. Fazer 4 anos de fono. Hã? Não entendi, Lid. Minha filha fez 4 anos de fono. Teve alta ano passado. Ela teve alta já do ABA e da fono. Então, assim, são coisas que para outras pessoas é uma coisa boba, mas não, para quem está ali no dia a dia, naquela rotina, 2, 3 vezes na semana, levando, quando a gente recebe uma alta, é uma conquista, uma vitória. Não só para a criança, para a família também. Nossa. Então, a gente precisa celebrar, sabe? E quando eu falo de celebrar, eu gosto de deixar muito claro que não é celebrar ostentação, fazendo festa. Quem puder gastar, beleza, tudo bem. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Que bom. Mas, assim, que a questão financeira não seja motivo da não celebração. É isso que eu gosto de dizer. Porque não precisa de muito.
A gente só precisa ser Olha, criativo. aqui em casa, olha, não é por nada não, mas sendo bem... Eu faço um cachorro, que você falou do cachorro-quente, né? Eu faço um cachorro-quente e aí a gente fala, daí meu esposo, amor, faz um cachorro-quente. Olha, não Aí, tem pra ninguém esse cachorro. Aí eu certo. falo, o segredo é cebola. É como eu aprendi É um num tempero. lugar aqui que é muito conhecido, o tal do cachorro-quente. Eu aprendi com eles. O segredo do cachorro-quente é a cebola. É cebola, um ponto, né? Independente do que tem. Então, assim, às vezes é no pouco, né? No pouco a gente tem, no simples feliz, no simples. É no simples. É ser feliz no simples, Exato. sabe? Até Ser porque, feliz se no... vou ser bem sincera, acaba assim, nós pais, a questão de muitas terapias, isso, só quem são pais atípicos vai saber a relação, quanto custa um tratamento, uma intervenção, principalmente a intervenção precoce, né? Que aí a criança até 6 anos de idade, de 5, 6 anos, é intervenção precoce. Então, isso tem um peso muito grande no orçamento familiar. No orçamento da família. Mesmo a família, às vezes, tendo um convênio, nem tudo cobre pelo convênio. A gente sabe quantas terapias a gente precisa pagar complementar. E fora a questão de ir e vir, fora o tempo que você, às vezes, tem que se dispor de estar lá, porque o tempo que eu estou na terapia com a minha filha, eu não estou trabalhando, eu não estou monetizando. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei muitos anos na clínica. Então, trabalhei 3 anos, tá? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu pegava sala ali, trabalhava na recepção, com o meu modelo sempre foi home office, e eu com muita autonomia de trabalho, mas na parte de gestão, né, que eu estava, Sim. então, eu sempre tive muita autonomia no meu trabalho. Então, eu falava, meus colegas de trabalho são as mães aqui. E pegava a sala das terapeutas e trabalhava. Então, assim, é sempre adaptação, né? Mas não esquecer da celebração. Eu, por minha vez, você falou dos momentos de memórias, né? Na minha família, eu tenho a minha mãe, ela hoje não, né? Minha mãe hoje não tem muita questão minha mãe teve derrame cerebral, então afetou muito a questão cognitiva. A minha mãe era uma boleira, uma fantástica. Então, todos os aniversários da família, é ela que fazia toda. E a minha família toda, eu compartilho aqui que eu faço, mas minha família toda cozinha muito bem. Sim, Cozinha muito eu bem. lembro de aniversários onde reunia a família para fazer o bolo, o docinho, o brigadeiro. Era uma semana de preparação para a festa. Era a Uma tarde semana. a tarde toda. A casa cheia, a tia lá ia fazer o doce, outra ia fazer o brigadeiro, a outra ia, não, pode deixar que eu faço o cachorro quente. Aí a outra, não, eu ajudo. E não tinha decoração, pega e monte, nada disso. A gente pegava as bonecas, as coisas. Nossa. Do meu irmãozinho, na época, né, 3 anos, ele é de 98. Ele era isopor, ele gostava muito do puff, era isopor. A minha mãe comprava, naquela época, toalha de papel crepom. Então, melhor um pouquinho, naquela época, só dele pequeno também. Ela comprava aqueles negócios de isopor, fazia uns bolos. Era várias peças que ela montava, decoração. Minha mãe fazia bolo. O formato era o ursinho Puff, o outro o Homem-Aranha. Assim, ela fazia tudo, era ela que fazia. Aí comprava esse negócio colorido, corante, fazia o coco verde, era gelatina colorida. Lindo. Ficava. Todo aniversário tinha gelatina colorida. Né? Verdade. Então, assim, as toalhas eram feitas de papel crepom, né, colorido, painel escrito lá com a letra, um cartaz, uma cartolina escrito as letras do nome da criança ou a idade. Então, assim, a gente tinha, vamos dizer, muito menos recurso, eu digo, de acesso, de praticidade, e não deixava de fazer. Sim. E hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso, porque a gente tem N fornecedores, porém coloca muito mais empecilho para fazer. De 1 ano eu que fiz. Do Thiago eu tinha muito tempo, de 1 aninho dele. Tinha tempo, eu fiz toda a parte de decoração. Lembrancinha, o tema era Mundo Bita, floresta, alguma coisa. As lembrancinhas. E para a mãe é uma satisfação fazer, né? É uma delícia. Essa parte de decoração eu sempre gostei. Eu sempre tive um olhar mais criativo, decoração, desenho.
né, pegava, montava, ia lá, imprimia, fazia os desenhos, amava. Assim, eu tinha mais tempo também, né? E aí Sim. eu fiz tudo, 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 tudo. E foi muito gostoso. Nos outros não consegui, não tinha tempo, total tempo, zero tempo. E as dificuldades que a gente foi encontrando, Lid, principalmente nessa questão sensorial, de aniversário, pessoas até, como eu falei, o ciclo de amizade, nossa, das famílias atípicas, vão se encurtando cada vez mais em relação às terapias, que a gente fala que são os pais, os outros pais, os pais, as crianças, dos amigos da clínica, de alguns da escola. Então, mas assim, como são importantes, e eu acho muito válido a gente relembrar, né? Poder comemorar, poder celebrar esses momentos. Não, e assim, é importante para o desenvolvimento da criança, cognitivo, emocional. Pensa, é um dia especial para mim. É um dia só meu. Hoje, todo mundo vai me dar parabéns. Hoje, eu que sou importante. Eu sou mais importante que meu pai, minha mãe, minha avó, porque todo mundo está vindo aqui em casa ou está vindo na minha festa para me dar parabéns. Eu vou ganhar um presente nesse dia. Né? E eu tô falando de presentes, gente, não é presente Lego, não é presente, né, da Fisher Price, não. Eu vou ganhar uma bolinha de sabão, eu vou ganhar um lápis de cor. Você tá entendendo? É um momento, é criar. A gente precisa pensar de forma estratégica para montar um aniversário. Estratégico em todos os sentidos, financeiro e estratégico, tipo, o que eu quero que meu filho lembre hoje, nesse dia que eu estou celebrando? Eu quero que ele lembre da decoração, então vamos caprichar na decoração. Eu quero que ele lembre dos convidados, do presente. O que você quer marcar? Ai, que delícia. Beijo, ele acordou. Acontece. Então, assim, a gente precisa pensar, eu procuro pensar de forma estratégica. O que essa família quer? Ah, eu quero uma festa, mas eu quero curta. Não, então vamos fazer uma festa curta. A gente coloca no convite 2 horas de festa. Vai começar a tal hora, terminar a tal hora. E a gente tem que incluir na rotina da criança. Não adianta eu querer fazer um aniversário 8 horas da noite, sendo que meu filho dorme 7h30. Exato. Eu vou tirar ele da rotina, eu vou desregular. A chance dele ter uma crise na hora da festa é enorme. Não, eu vou fazer uma festa 2h30 da tarde, que é a hora que ele tá mais feliz. Ou não. Um beijo. Esses dias eu fui num aniversário, a gente fez uma festa no café da manhã. Porque são crianças pequenas. Que legal você trazer café da manhã. Eu já fiz da minha filha no café da manhã, por exemplo. Eu fiz de 3 anos no café da manhã numa chácara, porque foi numa pandemia, então eu queria um lugar aberto, né? Para as pessoas não se aglomerassem. Sim. Então eu fiz numa chácara café da manhã, porque não vai gastar com bebida alcoólica, já vai ficar mais econômico. Ela tinha 3 anos, ela sempre foi de acordar cedo. Sim. E era um momento, vamos dizer assim, é o momento que ela tá mais de boa, mais feliz, mais tranquilinha. Ela não tá estressada ainda do dia, dos estímulos. Então, foi café da manhã. E é uma delícia. Pensa, você começa 8h30 da manhã, 9 horas, num horário que fica bom para todo mundo, e termina lá 10h30, 11 horas. E todo mundo toma o seu café da manhã e vai embora para casa. E assim, como você acaba comendo, acaba que você nem almoça, porque você fica beliscando e fica uma festa barata. A criança aproveita pra caramba, porque de manhã a criança geralmente tá super good vibes, né? Tá super tranquila. E você não altera a rotina dela. Não adianta eu querer planejar uma festa baseada numa festa convencional, porque às vezes o que dá certo pro outro não dá certo pro teu filho. Às vezes o que eu vou falar assim, olha, faz tal coisa que é super legal. Vamos trazer um personagem vestido de Homem-Aranha. E vai chegar na hora, a criança vai chorar de susto. Trazer um palhaço. Não, tem que ser adaptado para aquela realidade. Você falou da festa do cadeirante. Teve uma festa de cadeirante que eu fui como convidada. E eu achei o máximo, porque eles adaptaram a decoração. Tinha rampinhas para a criança chegar com a cadeira. E a mesa do bolo foi feita mais baixa. Para o bolo e a vela ficarem na altura da criança. Super legal, porque, tipo assim, geralmente a gente pega a criança, coloca uma cadeira, ou o pai segura no colo, tal, fica aquela novela na hora do parabéns. Né?
E ali não, a criança ficou confortável na cadeira dela, né, na cadeira de rodas, o bolo estrategicamente posicionado, e ela cantou parabéns e soprou a vela, e a família tirou a foto e ficou lindo. Então, toda a decoração foi baseada no se ela poderia circular em volta daquele cenário da decoração. Tinha um banheiro adaptado, tinha um quartinho que, se ela quisesse, por exemplo, igual crianças, às vezes, que se desregulam, precisa de um cantinho, de um silêncio. Então, assim, tem um quartinho, ou como você falou, leva um colchãozinho, alguma coisa, né? Um colchão, Pra, um travesseirinho. um travesseirinho, pega alguma coisa que seja um afeto, um apego da criança, que aquilo ali acalme ela. Beijo, mãe. Então, acho que é importante a gente pensar nesses detalhes, Sim. sabe? E adaptar. Ah, não, é uma criança nível 3 de suporte, não gosta de gente, não gosta. Tá, vamos fazer online, chama os amigos, todo mundo entra, igual fazia na pandemia, muita festa online, né? Lidiane, a questão do quartinho, teve uma festa que eu fui, e tinha um espacinho com uma TV, passava alguns desenhos, tinha alguns... Eu não sou a melhor pessoa, tá? Que eu sou zero festeira. Quem gosta de festa é meu esposo. Ele ama festa, eu já sou zero. Uhum. Eu não sou a melhor. É sempre assim. Não sou. É sempre assim. O meu esposo que é festeiro. E aí eu fui na festa de aniversário e aí tinha um cantinho, assim, aí tinha TV que passava desenho para as crianças, tinha esses colchonetes, tinha esses puff, que era para as crianças deitarem, ficarem mais tranquilas, sabe? Que é um cantinho. Gente, todo evento, eu acredito que deveria ter um espaço sensorial. Para crianças, assim, porque às vezes igual a música, a gente pode colocar as músicas que são do gosto daquela criança. Não adianta eu querer colocar o Mundo Bita se ela não gosta de Mundo Bita. Então eu tenho que adaptar à necessidade, o que ela curte. O que ela curte? Ah, ela gosta de sertanejo, então vamos colocar sertanejo. Né? Não, ela não gosta de música, então vamos fazer uma festa sem música. Né? A questão sensorial, hoje em dia a gente tem o pessoal da recreação que pode estar fazendo, por exemplo, massinha, pode estar fazendo, brincando com pintura, coisas de areia, várias coisas que podem estar estimulando aquela criança. Ou não, ela tem aversão a slime. Não vai ter slime. Então, na recreação, não vai ter slime. Não vai ter, por exemplo, se é uma criança muito competitiva, que não gosta de perder, então não vai ter nenhuma brincadeira que vai ser de corrida, vai ser ganhar e perder. Vamos fazer esconde-esconde, vamos fazer uma coisa mais lúdica, vamos fazer um jogo da velha, vamos fazer uma coisa, um dominó. Então, assim, a gente precisa adaptar tudo de acordo com aquela necessidade e realidade. Seja o tempo, o espaço, o ambiente, a decoração, o docinho, e inclusive os fotógrafos, os profissionais, eles precisam ser orientados. A festa, eu procuro falar isso muito para quem vai trabalhar né, no evento. Gente, a festa, a criança é assim, assim, assado, a família é de tal jeito, eles não querem que fica toda hora, olha aqui para tirar foto, olha para mim. Não, são fotos espontâneas, até porque você se vira, entendeu? Se for criança típica, tem a questão do baixo contato visual. Exato. Vai olhar, você vai chamar. Exato. Então tem que ser profissionais. E tem que ser profissionais que entendam essa realidade. Não adianta eu pegar um bambambam da cidade que não sabe lidar com isso. Você tem que dar assessoria, sabe para quem? Para fornecedores de eventos. Porque o que acontece? Já pega um puxadinho aí para você dar. Igual eu falei, você tem essa experiência da bagagem, desse olhar de inclusão. Igual, eu tenho essa questão também de olhar inclusão, diversidade, porque eu venho do mundo corporativo, eu atuava nessa área. Então, quando, por exemplo, chegava um novo colaborador, se o colaborador tinha alguma deficiência, começava ali, como que ele gostaria de ser chamado? Ana, Paulo ou Paula? Começa por ali, adaptar o ambiente. Nós tínhamos um colaborador que não tinha braço, nós tínhamos um colaborador que tinha uma limitação na perna, que ele andava, mas não podia subir escada. Então, no prédio que ele queria ficar, tinha que ter elevador, senão não tinha como contratar o colaborador. Então, assim, esse olhar, adapta mouse, adapta teclado, esse olhar tem que ter para chegada. Então, assim, esse olhar não é todo mundo que tem. Então, é o fotógrafo,
Empresas de fotografia tem que saber que tem pessoas diversas, pessoas neurodivergentes. Recreação é muito importante. Eu falo, o pessoal da recreação, e, na verdade, a recreação, se você for pensar bem, é o que marca o aniversário no coração da criança. É recreação, né? Mais do que decoração e comida. Porque decoração e comida é mais para adulto que presta, assim, criança também. Mas, assim, o adulto vai reparar muito na comida. Ah, se gostou ou não gostou. A criança não tá nem aí. Ela vai pra festa, ela quer festar. Se tiver comida, tá ótimo. Às vezes ela lembra, né? Que tem... Exato. Nem faz muita questão. Se tiver uma pipoca, já tá ótimo, sabe? Assim, não é o intuito deles. Eles querem se divertir. Então, geralmente, a recreação é o que marca a memória, faz a memória daquela criança, daquele evento. E se o pessoal da recreação não souber lidar com esse tipo de criança, fica difícil. Se a criança entrar em crise, o que eles têm que fazer? Tem crianças que se automutilam, tem crianças que se batem, tem crianças que agridem. A gente tem que pensar em todos os níveis, né? Como agir naquela situação, né? Como chamar a intervenção do pai, como intervir, né? Na hora de uma briga, por exemplo, que pode acontecer. Então, eu falo, a recreação é muito importante. Mesma coisa a alimentação. Gente, se a gente tem pessoas que são alérgicos, intolerantes, vamos adaptar o cardápio àquela necessidade, né? Sim. Igual eu falei, não precisa adaptar o cardápio inteiro, mas pelo menos ter uma opção salgada e uma opção doce para aquele convidado, para aquela realidade, né? E eu acho interessante também a gente colocar no convite, olha, nós vamos fazer uma festa, se você tiver alguma necessidade, alguma coisa, pode nos falar, estamos abertos, né? Quem sabe a gente pode incluir também, porque às vezes a dificuldade daquele ali, não, eu preciso... Não, essa dica é valiosa, Lid. Tipo assim, a minha filha, por exemplo, só toma suco. Ela vai no aniversário, ela só toma suco, a minha filha. E água. Ela não toma refrigerante, só que ela só toma alguns tipos de suco. Então, eu posso muito bem falar, olha, minha filha só toma suco tal, de tal sabor. Gente, isso para quem está fazendo a festa, não é nada demais você incluir um sabor que vai agradar aquela família. Não vai onerar, não vai mudar muito. Ah, eu tenho um tio que é diabético que só toma Guaraná zero. Tá, então eu vou comprar uma garrafa de Guaraná zero só para ele. Perfeito. Então a gente pode fazer esses ajustes, essas adaptações, desde que esteja, lógico, ciente, a família, né? E você pode pedir tanto para o convidado estar falando, como você também já pode informar no convite isso. A mesma coisa, olha, a gente vai fazer o aniversário, só que ele não gosta de parabéns. Então, quando for mais ou menos tal horário, a gente vai servir um bolo e a festa deve finalizar por tal hora. Para a pessoa também não acampar na sua casa, na sua festa, esperando parabéns, e o parabéns nunca acontece. Fala, não, a festa vai começar a tal hora e vai terminar a tal hora. Então, a gente pode delimitar aquele horário no evento e colocar, pedir para o convidado, se a pessoa tiver algum tipo de restrição, avisar, justamente para conseguir readaptar aquela festa, né? Para todo mundo poder curtir, todo mundo poder celebrar. Isso é uma dica valiosa, tá, Lid? Então, assim, eu acho... não tem noção disso. Não, então, porque eu falo, tem muitas famílias que às vezes deixam de fazer porque vem muitas dificuldades, e existem mesmo, eu não estou falando que não existe. Existem muitas dificuldades. Organizar uma festa dá um trabalho danado. Correr atrás de orçamento é chato. É só quem gosta mesmo. Porque assim, você não dá mensagem, a pessoa não responder, você explicar que é uma festa assim, aí você vê que o fornecedor tipo, não faz muita questão, aí você tem que ir atrás de outro, não, esse faz, mas não tem a data. Você já tem os contatos certos, né? Então já vai mais. Exato, então assim, eu tenho, vamos dizer assim, o caminho para mim é um pouco mais fácil, porque eu já tô nesse universo, esse universo já faz parte, né? Então, eu consigo facilitar o caminho aí e tentar achar os melhores fornecedores para aquela necessidade, né? Então, eu procuro trazer leveza para o evento, porque, querendo ou não, a organização é a parte chata.
chegar e estar com tudo pronto é uma delícia, mas só quem faz festa sabe o trabalho que dá até o dia de chegar da festa. Então, assim, o antes que é o trabalhoso. E é aí que eu entro para facilitar. Principalmente também para aquelas mães que não têm tempo, que estão na correria, não tem paciência de organizar, sentar, pensar, não tem criatividade. Igual essa mãe que me procurou da festa do Boitatá. Mas, Lidiane, onde que você vai achar isso? Eu falei, deixa comigo, que eu vou arranjar alguém que vai fazer a festa do Boitatá. A gente vai criar do zero a festa do Boitatá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que facilitar. A minha função é facilitar a vida daquela família típica que deseja, sonha fazer, mas não sabe como, não sabe por onde começar, não sabe quem procurar, não sabe quem, né? Então, assim, eu quero servir no sentido de facilitar mesmo, de a gente poder criar memórias, a gente poder montar uma estratégia para aquela família ter aquele momento de celebração da vida. Realmente né? Lídia, a gente está caminhando para os finais. Eu queria te agradecer seu tempo, agradecer assim, várias dicas, várias coisas que você já contribuiu com a gente gratuitamente, igual essa questão do convite, do horários diferentes para fazer a festa, né? Então, assim, várias coisas que a gente pode ir adaptando e entender que, assim, a gente precisa celebrar os momentos especiais com os nossos filhos, independente do que aconteça, porque essas são as memórias, né? E você é uma facilitadora nesse processo. Então, eu queria agradecer o seu tempo, agradecer a sua disponibilidade de falar um pouquinho de como funciona o seu trabalho, de outras mães poderem também pensarem nisso, das celebrações. E eu sempre faço uma pergunta para os convidados. Queria que você nos respondesse. Além de você falar alguma coisa que a gente não chegou a falar, comentar, se você lembrar alguma coisa que a gente não falou ainda aqui, mas fazer uma pergunta. Para a Lidiane, qual seria o mundo ideal dela? Qual seria o seu mundo ideal? O mundo ideal para você, para sua família, para sua filha? Qual seria o mundo ideal para o seu e para os seus? Que pergunta difícil, né? Complexa, eu diria. Mas eu acho que o mundo ideal, ele não existe. A gente tem que ter um mundo adaptado. Porque o ideal é muito utópico, né? É uma coisa que às vezes fica só no papel, só na mente. E eu acredito muito na prática. Eu acho que a gente precisa ser prático na vida. Então, a gente precisa adaptar. Então, talvez o mundo ideal seja um mundo inclusivo, adaptado, cheio de amor, cheio, né? É o sonho de qualquer pessoa, eu acredito. Mas a gente também não adianta viver só nesse ideal, porque também a gente se frustra. Eu penso assim, né? Acaba assim, nunca tá bom. E não, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Entendeu? Entendi. Minha filha é autista, mas ok, tudo bem. Eu vou ser feliz assim. O meu filho ficou cadeirante e acabou tudo. Não, só está começando. É um desafio. Vamos adaptar à realidade. Vamos ser felizes com essa realidade. Então, eu acredito muito que a gente precisa adaptar a vida de acordo com a necessidade e a realidade daquele momento. E a vida é cheia de altos e baixos, né? Então, a gente precisa estar sempre se reinventando, ressignificando os momentos, as celebrações. Vai chegar uma hora que a criança não quer mais festa e ok, tudo bem, não vamos fazer mais festa. Mas vai chegar uma hora que ela vai querer de novo ou não. A família não vai estar num momento legal naquele ano, então não vai fazer. Né? Não, nós vamos na padaria, tomar café da manhã na padaria no dia do aniversário. E pronto, e tá tudo bem. Perfeito. Né? Então, acho que é isso. A gente precisa ter uma vida adaptada à realidade de cada um. Perfeito, eu também concordo com você. Tem alguma coisa que a gente não falou, que você lembrou? Não. Olha, eu só quero te agradecer pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite, adorei te conhecer, a gente bater esse papo. É um assunto que eu curto bastante. Eu tenho estudado muito sobre esse tema e é um assunto assim que eu quero abordar mais vezes, porque eu vejo que são famílias, às vezes, que deixam de fazer seus eventos, né? Deixam de participar e por conta de situações que a gente pode adaptar, a gente pode fazer acontecer.
sabe? Então, assim, é tudo uma questão de sentar, conversar e montar uma estratégia para que os eventos aconteçam. Perfeito. Então, eu quero te agradecer por ter me dado essa oportunidade, ter aberto esse canal aí para a gente bater esse papo. Me coloco à disposição de você, de quem estiver assistindo, para a gente trocar ideia. E mesmo que não quiserem fazer assessoria comigo, mas precisa de uma dica, manda direct, manda mensagem. E a gente... assessoria. Exato. Né? O tema. Perfeito. Você pode me indicar quem faz o tema tal, você pode me indicar uma lembrancinha para a festa, o tema vai ser dinossauro. Que lembrancinha você acha que fica legal? Entendeu? Então, assim, eu gosto de trabalhar assim, eu falo dinheiro, custo, é consequência. Sim. Eu trabalho porque eu faço isso porque eu gosto, de coração mesmo, sabe? Não é o meu ganha-pão. Quem sabe um dia será. Mas hoje em dia não é o meu ganha-pão, mas eu quero muito que ele se torne... Mas eu faço muito por amor mesmo, sabe? Porque eu quero que as famílias entendam a importância da gente socializar essas crianças. Isso mesmo. Não é à toa que faz muita terapia, né? Exato. Obrigado, viu? Deus abençoe, abençoe você, a sua família. E assim, e é nos grandes talentos que nós temos que tem a consequência do dinheiro. Tá? Não é... O dinheiro, na verdade, quanto mais você consegue solucionar o problema das pessoas através do nosso talento, eu falo, encontre o seu talento. Porque quando a gente encontra o nosso talento, a jornada, o processo... você pode fazer com amor, entende? Não vai ser difícil, não vai ser doloroso, porque você vai parar. Não. Se for algo doloroso, você para. Eu faço com carinho. Exato. Pode ter certeza, eu faço com muito carinho, muito amor, porque eu curto mesmo essa bagunça, assim, de pensar e sair fora da caixa, sabe? Como que nós vamos adaptar para aquela realidade? O que nós vamos pensar? Eu curto essa... Ficar a noite sem dormir pensando na festa. Lídia, obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe a todos e gratidão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Valeu.